Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate do Linha de Passe falando tudo sobre a vitória do Flamengo. O Flamengo goleou o Vasco no Maracanã 4-1 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo afunda o Vasco cada vez mais na tabela de classificação. O Vasco a 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco é penúltimo colocado e o Flamengo sobe para a quinta colocação. O Flamengo chega a 16 pontos, está a 5 pontos atrás do Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar, galera, mais um corte do programa Linha de Passe aqui, falando tudo sobre o clássico Vasco e Flamengo. O link vai estar na descrição também. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Fazer um para chegar do outro lado. Ayrton Lucas, o Thiago Maia, como está correndo. Veja a distância. Se você falou do Pulgar entrando, ele entra entre os zagueiros, ele entra como terceiro ou a quarta. Ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo, né? Tanto que o Gerson entra sozinho, todo mundo olhando para cima. Então o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time. E era um jogador descartado. Nunca foi utilizado, não foi visto. Aí vem um treinador e muda o jogo dele. É um negócio... É história. Isso não quer dizer... não deu certo o Vitor Pereira no Flamengo. Isso é fato. Isso não quer dizer que ele seja um péssimo treinador. Como o São Paulo também não deu. O São Paulo e o Sevilha foi campeão da Liga Europa e o São Paulo deixou o Sevilha na zona do rebaixamento. Então, o São Paulo, para eles, pode não servir. Mas hoje... Está indo bem nesse início no Flamengo. Então são histórias do futebol, são momentos de jogadores e treinadores, preferências que nem o treinador não está certo o tempo todo e nem errado também. Agora, ajuda, é isso né, que a gente enxerga. O fato dele ter trabalhado já com o Gerson. Então, assim, é claro que isso faz toda a diferença do mundo na visão que ele tem sobre o jogador, o que ele pode render, o que ele não pode render. Embora, também convenhamos, não é que seja uma novidade nenhuma que o Gerson possa fazer isso que ele tem feito com o São Paulo, que é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia. Quer dizer, acho que o Vitor Pereira tinha consciência de que o Gerson já tinha feito isso em outros momentos, no próprio Flamengo, que já tinha jogado até mais com atacante aberto em outros lugares, ele jogou assim na Europa, então assim, é um jogador muito versátil o Gerson. É um cara que pode render em vários lugares do campo, e não quer dizer também que ele não possa jogar da maneira como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, mas isso tem a ver com o contexto todo, ainda mais nessa posição. Que não funcionava. Minha preocupação hoje, exato, em relação, não é só o Flamengo, não é todos os times, mas não, a gente está falando do Flamengo agora. Sempre foi um drama para o Flamengo jogar sem a bola. Quer dizer, quando perde a bola lá na frente, você olhava isso com o Renato Gaúcho, com o Rogério, com todo mundo, era um tempo. Eles levavam o Flamengo, que ao invés de tentar recuperar lá, ele preferia correr todo mundo para trás, e aí o time ia ficando, deixando soldados pelo caminho, né? Porque um ia ficando... E hoje assim, tem retornos do Gerson com muita velocidade, com muita vontade. E volta roubando bola. E é assim que atacando tem que ser. Por trás. Né? Isso não é assim que gosta de jogar o São Paulo. Assim deveria jogar todo treinador, né? Não é só o São Paulo. Mas ele tem conseguido fazer isso no time. Só que a gente olha para o futebol brasileiro, essa rodada foi especial nisso, do Campeonato Brasileiro. Uma queda de rendimento do ponto de vista físico de todo mundo, ainda vem para aqueles que jogaram Libertadores, então, e Copa do Brasil. Isso. Então isso dá às vezes você tem que analisar, ou critica, ou tentar encontrar uma saída, mas é muito difícil em relação ao que a gente está passando. Porque depois de 3 meses jogando 8 ou 9 partidas por mês, para a maioria, não para o Vasco, isso tem um peso. Vamos ver, na quinta-feira, a gente está falando de 4. Hoje foi excelente. O que seria o ideal do Flamengo? Transferir este futebol para quinta-feira. Contra o Racing. A gente tem que esperar para ver se consegue. Ao vivo e com exclusividade aqui na ESPN, às 9h, Flamengo e Racing, Maracanã, nesta quinta-feira. Bom, torcedor do Vasco, por outro lado, muito, muito preocupado e bravo, lógico, na volta do time para o segundo tempo. O Maracanã fala. E eu acho que, assim, a cabeça do torcedor vascaíno está um trevo, porque ele não sabe o que pensar. Ele pensa, para onde correr?
Muitos estão esperando a saída do técnico Maurício Barbieri, né? Nós estamos ligados lá, o nosso time de coordenação, de produção, está todo mundo ligado. Por enquanto, nenhum sinal de nada, mas parece ficar insustentável. Você disse, foram 8 jogos, contando de hoje já, sem vencer. A SAF diz que não tem dinheiro para investir agora na janela, que era o sonho do torcedor vascaíno, né? Esperar o acréscimo de qualidade técnica no elenco. Pelo jeito, não vai acontecer. Mas é uma necessidade. É o penúltimo colocado. Exatamente. É o penúltimo colocado. Lembrando que a SAF disse então, que essa é a depois que no ano que vem, no caso esse ano, na próxima temporada, quando o Vasco subisse, o Vasco não entraria mais em campo com o elenco inferior ao do Flamengo. Isso foi falar. Então, eu acho que essa é a questão. É muito inferior. A decepção ou a irritação do torcedor, e é normal que ela aconteça com o Barbieri também, enfim, por todos os problemas que a gente viu hoje também, né, do ponto de vista de recomposição defensiva, até mesmo de estratégia de como jogar contra um adversário tão forte como o Flamengo, tudo isso é compreensível. Mas eu acho muito mais sério e acho muito mais motivo de indignação o que foi prometido, e aí é porque foi prometido. Não estou falando que é SAF, então vai chover dinheiro, vai ter dinheiro ilimitado para você investir, para você montar esquadrões, para brigar sempre por título. Não, porque pode chegar um momento que a gente vai ter 20 SAFs aqui e a palavrinha SAF ou a sigla SAF não vai ser garantia de absolutamente nada, embora hoje ainda exista no imaginário das pessoas esse negócio de que chegou uma SAF e vai chover dinheiro e vai ter time grande, vai ter time forte. Agora, no caso desta especificamente, é o que o Bernardo falou. Foi prometido, isso foi falado, isso foi... E claro que... eu, naquela época, já falei, me parece que a promessa não faz muito sentido. Não é legal quando você promete uma coisa que já parece meio inviável, porque não é de uma hora para outra que você pode dizer que você vai ter um elenco, e não estou falando do futebol, porque o futebol do Flamengo deixou a desejar em vários momentos de riqueza recente, mas ter um elenco igual ao do Flamengo, dizer que você vai ter um elenco pau a pau com o do Flamengo, com o mesmo nível de jogador, com o mesmo nível de investimento, não parecia factível. Não parecia uma promessa possível de ser cumprida num período tão curto. Claro que com mais tempo isso poderia acontecer. E não está sendo cumprida. Porque aí basta você pegar as escalações dos dois times, os bancos dos dois times, fazer uma breve comparação. E aí eu te pergunto, dá para... Se quer comparar esses dois elencos, o cara a cara que o Calçade gosta tanto de fazer... Calça-calça, por favor. O calça-calça, a gente poderia fazer e vai ver que fazer um promessa não foi com cumprida. o banco do Vasco, com o banco do Flamengo, contra o time titular do Vasco, com todos os jogadores. Eu gostaria de sugerir até isso para o F90, para amanhã, dá tempo de fazer, mas aqui já o tempo urge. Vamos fazer. Essa primeira leva... Mas que o Barbieri está chegando para dar entrevista, não, podemos essa continuar. Essa primeira leva de SAFs, ligar o sinal de alerta. ela pegou quem estava na... Sim, quem mais precisava. Já tinha chegado lá em cima e chamaram de volta. Porque você pegou os quebrados. E quando eles, por mais que eles tivessem um raio-x da situação, quando você se instala, você começa a abrir uma gaveta, aparece uma conta na outra. Então não é fácil administrar isso e o Vasco está sentindo na pele. Temos Barbieri? Vamos ver o que E aí, galera, situação complicada do Vasco. O Flamengo afunda o Vasco na tabela de classificação e a SAF tá perdida. A SAF não sabe o que vai fazer com esse time do Vasco. Já avisou que não vai ter dinheiro para poder contratar jogadores na janela e o Vasco corre sério risco de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, depois dessa vitória, o Flamengo volta a brigar pela parte de cima da tabela e volta a pensar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu queria a opinião de vocês aí, o que vocês acharam desse jogo do Flamengo e também sobre a situação do Vasco. Será que o Vasco vai voltar a cair para a Série B? Tem continuar desse jeito, né? A SAF, como não quer investir pesado, né? Provavelmente o Vasco vai sofrer até o final do Campeonato Brasileiro aí para poder se safar da Série B do Campeonato Brasileiro, que parecia que a briga do Vasco era pela meio de tabela, parece que o Vasco vai brigar pela zona de rebaixamento. Eu queria a opinião de vocês, galera, é muito importante para o nosso canal. Fala isso, o que vocês acharam do Vasco sobre essa situação e também sobre a vitória do Flamengo. Será que o Flamengo vai vencer o Racing na quinta-feira pela Libertadores? É jogo importante, o Flamengo precisa vencer para poder se manter no mínimo na segunda colocação e brigar, né, na última rodada para tentar pegar a primeira colocação
do grupo. Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.